35. Essa é a nossa curta meditação de hoje. E eu espero que Papai do Céu fale ao teu coração, de verdade, e abençoe a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esse é o nosso texto, a nossa versão é Almeida, revista e atualizada. Se a tua versão for um pouco diferente, você vai conseguir nos acompanhar da mesma maneira. Talvez mude uma palavra ou outra, mas o objetivo de fato é o mesmo. É um texto meio longo, porque nós vamos do capítulo 4 entrar no capítulo de número 5, mas eu vou ler o 35, 36 e 37, e depois eu entro nos versículos. Bem, vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí o capítulo 5 é uma conclusão. Diz que entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, como queira. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, e precipitaram-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Até aqui Deus fala conosco: toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Você pode dizer mais uma vez? Diga: Deus, ouvir a tua voz. Aleluia. No versículo 35,
texto diz assim: naquele dia, repita comigo, naquele dia. E de repente, para uma mensagem expositiva, você pensa assim: como assim, pastor? Naquele dia, Jesus havia dito consigo mesmo, talvez ao iniciar do dia, quando o texto diz que já era tarde, que hoje não era um dia comum, que aquele dia era dia de salvação. Então deixa eu falar para você, essa noite é noite de salvação. Você recebe isso aí? Uma palavra muito simples. Você pode repetir comigo? Essa noite é noite de salvação. Vai com mais fé, vamos dizer mais uma vez. Diga assim: esta noite é noite de salvação. Só que foi uma noite de salvação para quem não estava esperando pela salvação. Muito pelo contrário, aquele que seria salvo estava possesso. Você entendeu? Você imagina, o dia vai se desenvolvendo. Quando o texto diz já é tarde, pode ser que esse texto estava se referindo que já era próximo à primeira vigília da noite, próximo às 18 horas. E o texto diz que Jesus vem com uma palavra dizendo: passemos. Eu já ministrei muito sobre isso, porque o passemos é: eu vou com vocês. Passemos é: vocês não vão sozinhos. Ainda que você saiba que ele resolve dormir dentro do barco, porque nós temos um grande problema. Qual é o nosso problema? O problema é que quando você precisa dormir, tu está acordado. E quando você precisa estar acordado, você está dormindo. Eu te provo na Bíblia isso. Jesus vira para os discípulos assim: ó, não durmam. Pedro, Tiago e João no Getsêmani. Aí a Bíblia diz que os olhos deles eram pesados e eles dormem. E Jesus, quando volta, diz assim: vocês não podem esperar nem uma hora, me aguardar nem por uma hora. Porque a Bíblia diz que Jesus vai lá e se distancia dos seus discípulos para orar. Então nós vamos ver que no tempo do descanso, nós estamos acordados. E no tempo que nós deveríamos de dormir, é justamente o oposto a tudo isso. Desculpa esse trocadilho, se te embolou um pouquinho aí a tua mente, mas é exatamente dessa maneira. Então o texto diz que já é tarde. Você imagina, na mente de Cristo, que já está tudo arrumado, já está tudo pronto, já está tudo certo, porque era dia de salvação. Não na ótica do tempo daquele que esperava a salvação, ou daquele que nem imaginava que seria salvo, mas na ótica de Cristo. Ele olha e diz assim: eu preciso chegar do outro lado. Os discípulos não compreendem, mas na verdade não tem que compreender, porque tudo que ele faz é perfeito. Ele não se atrasa, ele chega na hora certa, ele chega no momento certo. Só que já é tarde para os discípulos, mas para ele é o tempo certo. Então aquilo que de repente você está vivendo, que você está dizendo assim: poxa, mas já está tão tarde, eu tenho aguardado acontecer, eu tenho esperado. E de repente o Senhor está dizendo: na tua ótica de visão é tarde, mas na minha, você está debaixo do tempo certo, entendeu? Só que o que eu quero te levar é uma concepção de te fazer entender o porquê que Jesus resolve atravessar para o outro lado da margem. Claro, pastor, vai ter um endemoniado. Marcos diz que é um, Mateus diz que são dois. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito do texto do Evangelho de Marcos, que diz que tem alguém possesso do outro lado. E a pergunta daquele que está possesso, ou melhor, a pergunta para quem está atravessando em direção ao possesso é a seguinte: vem cá, alguém pediu para Jesus ir para o outro lado?
Alguém pediu para Jesus atravessar? Tem alguém do outro lado clamando pela presença dele? Claro que não. Então por que ele foi? Por que ele resolveu atravessar o mar? Por que ele resolveu chegar do outro lado, amados? É claro que ele resolve chegar do outro lado, é o tema da nossa meditação, porque ele sabia que do outro lado existiam problemas ocultos, e ele precisava resolver problemas ocultos. Sabe por quê, amado? Tem um endemoniado que ele se esconde nos sepulcros. E aí, deixa eu falar a respeito desse camarada que se esconde nos sepulcros, ou nos sepulcros, como queira, porque muitas das vezes bateu em portas e não teve ninguém para acolhê-lo. Muitas das vezes procurou por pessoas e não teve ninguém para dizer: vem cá, cara, senta aqui, vamos conversar, qual é o teu problema? Você está vivendo isso por conta de quê? Você está passando por isso por quê? Você está possesso esse tempo todo, por que motivo? Porque a prova aqui é de que ele não era possesso 24 horas. Porque havia, ou houve um momento em que o texto diz que os moradores daquele lugar conseguiam acorrentá-lo. Então existia um momento, ou passou-se por um momento, em que de fato esse homem estava talvez lúcido. Mas existia da parte dos moradores daquele lugar um repúdio com ele. Por quê? Porque é melhor deixar esse problema escondido. É melhor eu conviver com ele, eu escondo, eu convivo e deixa para lá. Só que eu vim aqui te dizer que Jesus resolveu embarcar para o outro lado da margem, para dizer: você não vai conviver a sua vida toda com esse problema oculto. Você não vai lidar para o resto da sua vida com esse problema que está em oculto, ou estava, mas hoje, como instrumento de Deus, eu vim te dizer que Jesus já entrou numa embarcação, está indo na tua direção. Ah, mas eu não pedi, eu não clamei. Mas Ele olha para o teu interior, Ele sabe do teu potencial lá na frente, e Ele resolveu embarcar, porque é noite de salvação aqui entre nós. É noite que Jesus está virando para você e está dizendo: ninguém se importa contigo. Olha, deixa eu falar sobre isso de novo. Olha quantas portas você bateu, olha quantas pessoas você procurou para te ajudar, e nenhuma delas estendeu a mão para você, só te apontaram. Não foram capazes de sentar contigo. Por quê? Porque é mais fácil repudiar. Só que o texto é muito cirúrgico. No versículo 37 do capítulo 4, vai dizer que vai se levantar um grande temporal. O inimigo está furioso, porque o inimigo agora percebe que tem alguém capaz de mudar a tua história, que já entrou na embarcação e agora vai precisar vencer uma tempestade por sua causa. Então eu vou te dizer, aquilo que você vem caminhando durante muito tempo, muitos anos, que você acha que é dessa maneira, que dá para viver desse jeito, Jesus está entrando num barco, vai vencer uma tempestade só por você. Então Deus está pregando no coletivo e falando no singular com algumas pessoas aqui. Eu vim te dizer que você veio aqui hoje porque Deus hoje manda eu te dizer que você é extremamente importante para Ele, e que Ele, por você, Ele é capaz de entrar nessa embarcação. Por você, Ele é capaz de mudar situações, circunstâncias. Por você, Ele vai dar uma ordem a uma tempestade. Sabe por quê? Porque Ele vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Você entendeu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Só que quando ele chega do outro lado, o discurso é esse: resolva os nossos problemas, mas não matem os nossos porcos.
Às vezes nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos, mas nós não queremos abrir mão dos porcos. E aí acontece uma coisa, como tem um livro, onde o tema do livro é porcos na sala. Você pode limpá-lo, você pode dar banho, você pode limpá-lo, você pode perfumá-lo, você pode dar banho com melhor shampoo, melhor condicionador. Mas porcos são animais que costumam viver na sujeira. Algumas coisas na tua vida, na nossa vida, ou de uma forma em geral, não aconteceram porque nós não estamos permitindo que os porcos morram. Te peguei? Porcos me lembra sujeira, imundície, que pode estar limpo hoje, mas daqui a pouco está sujo de novo. E Deus hoje pega a gente e diz assim: eu vou enfrentar uma tempestade por você. Para quê, pastor? Para resolver problemas que você já nem tem colocado mais diante do Senhor. Hoje eu vim aqui te dizer que Jesus está no meio da tempestade, mas a certeza dele na operação do milagre é tão grande que ele dorme. Você me ajuda? Ele dorme. Daqui a pouquinho, do outro lado, vai desembarcar alguém tão poderoso. Daqui a pouco, do outro lado da margem, vai desembarcar alguém com o objetivo de pisar na tua terra. Entendeu? Ao lugar que ninguém mais se importava. Alguém que vai virar para você e vai dizer assim: quando eu pisar. É interessante, por que o processo, sendo comandado pelos espíritos, por essa legião, não permaneceu nos sepulcros? Quando Jesus pisa, ele já está pronto. Por que ele não permaneceu nos sepulcros? Podia ter permanecido, podia ter se escondido. Olha para mim, mas quem pode se esconder do Senhor? Fala para mim, quem pode se esconder do seu amor? Jesus, quando pisa, ele pisa com passos de que vai acontecer milagres. Jesus, quando pisa, os seus passos são passos de que, deixa eu repetir de novo, vai haver salvação hoje aqui. Jesus, quando pisa, ele pisa com passos de amor. Ninguém te ama. De repente esse é o conceito que você tem tido, mas eu vim te dizer que Jesus te ama. Jesus, quando pisa, pisa com passos de compaixão. Jesus, quando pisa, sabe, irmãos, você imagina ele para desembarcar todas essas palavras juntas num só pisar de Cristo, num só passo de Jesus, por alguém que ainda estava completamente fora de si. Eu hoje vim falar contigo que de repente você acha que está dentro das suas faculdades mentais, você acha que está agindo por conta própria, mas o inimigo tem tentado te conduzir, tem tentado te levar, tem tentado te guiar, tem tentado, sabe, te enganar em tudo isso. Mas o meu Cristo hoje resolveu pisar na tua terra. Agora imagina só,
para quem é de oração. Quem é aqui, mamãe que ora pelo seu filho, papai que ora pelo... Levanta a mão. Agora, se ninguém, absolutamente ninguém orou para Jesus estar, imagina para você que ora. Imagina para você que diz assim: Deus, toca lá, toca nele, toca no meu filho, toca na minha, toca, meu Deus. Imagina para você que intercede. Irmãos, quando tu ora, o inferno estremece. Quando você ora, o milagre acontece. Quando você ora, o Senhor decide mudar circunstâncias, coisas. Quando você, ele resolveu pisar na terra dos gadarenos, sem que ninguém orasse. Imagina quando você ora: Jesus, pisa aqui na minha terra, pisa aqui, em nome. Você tem essa fé aí para orar aí no seu lugar? Você pode dizer: Jesus, pisa aqui, ó, pisa aqui hoje, pisa aqui. E aí, irmãos, quando ele pisa, ele diz assim: eu vou pisar. O que ele diz? Vamos lá, me ajuda. O que ele diz? Mas saiba você que haverão perdas. Ele vira e diz assim: os porcos não vão ficar. Eu piso. Não é o que você me pediu? Mas eu vou pedir para resolver problemas ocultos. Eu piso. Mas eu piso e vou entrar no mais profundo do teu ser, no mais profundo da tua alma. Eu entro, mas vou tratar de uma forma diferente. Eu entro, mas o que eu vou fazer, de repente, de início você não vai entender. Porque em meio a essas perdas, os moradores da região, porque era uma região que vivia de cuidar de porcos, e os moradores da região, eles se entristecem. Quando Deus está agindo, é muito fácil algumas pessoas não entenderem o processo que você está vivendo e se entristecerem. É muito comum. Mas eles se entristecem pelo que estava endemoniado? Não, porque esse que estava não está mais. Eles se entristecem pelos porcos que se perderam, se precipitaram. Por isso agora eles estão tristes. Mas eu vim te dar uma boa notícia. Se lá fora existe um número de pessoas que ficam tristes quando você vence, Deus te colocou num lugar, num lar espiritual, que se alegra com a tua vitória. Então, em nome de Jesus, você vai olhar para quem está próximo de você aí, para quem está do teu lado, e vai dizer: eu me alegro com a tua vitória. De repente, o que Deus vai falar ao teu coração é que se tem alguém lá fora que não se alegra, não se importe, porque Deus vai te dar uma nova família que vai se alegrar com a tua vitória. Ei, deixa eu te falar uma coisa, pode ela ser da maneira mais simples. Alguém veio hoje de manhã me contar um testemunho a respeito da família, e ela falou assim ao término para mim: pastor, pode ser que o que eu esteja falando seja tão simples. E eu falei: não é simples coisa nenhuma, é muito importante, porque se tem milagre bom para ser vivido, é o milagre dentro da nossa casa, com a nossa família, no meio. É uma mãe ver os filhos sendo tocados pelo Espírito Santo. E ela virou para mim e disse assim: sabe qual foi a minha oração, pastor? Isso eu posso falar para você. Ela disse assim: no meu aniversário eu falei com Deus e eu disse assim: Deus, eu quero todos na casa do Senhor, eu quero todos rendidos a Ti, eu quero. E ela fez esse pedido ao Senhor. Ela não pediu riqueza, não pediu casa, ainda que mereça. Ela não pediu um carro, ela disse: eu quero que
todos estejam na sua casa. E aí ela falou: pastor, a resposta foi muito rápida, porque eu quero te dizer que se ninguém orou e Jesus atravessou o mar para Gadá, imagina no que ele vai fazer quando você ora pelos seus, pela sua casa e pela sua família. A primeira instituição criada por Deus é o seu lar e a tua família. E aí ela falou: pastor, sabe o que aconteceu? Quando eu olhei para o lado, eu vi a minha família, os meus. Só que o que me surpreendeu foi um filho que estava distante, longe, mas que de repente virou para mim e disse assim: mamãe, não sei nem se ele chama de mamãe, há quanto tempo que eu não tenho mãe, eu nem sei como é que é. Mamãe, eu tenho uma novidade, mamãe, para a senhora. Ela falou: sim, meu filho, qual é a novidade? Sim, meu filho, qual é a novidade? Sim, meu filho, qual é a novidade? Aí ele foi e falou assim: estou voltando para a nova unção, para caminhar com a senhora. Aleluia. Eu toco, mas só toco se tu me permitir resolver problemas ocultos. Só toco se tu me permitir pisar na tua cidade, pisar na tua terra. Hoje o Senhor me pega nesse lugar para dizer assim: se tu me permitir que eu pise na tua cidade, que eu pise na tua terra, o inferno vai estremecer. Ele está dizendo assim: o inferno vai estremecer. Vira para o teu lado, para a pessoa do teu lado, só mais essa vez. Diga assim: não se surpreenda, porque o inferno vai estremecer. Mas saiba que o Deus que você clamou é mais forte que todo o inferno reunido. Diga assim: o nome de Jesus, ou nesse nome há todo o poder. Você está entendendo? Você pode dar mais uma salva de palmas? Eu queria te falar o que eu falei para eles ali, mas eu não vou te falar. Eu disse: vem que nós vamos nessa canção. Vem. Você quer ouvir o que eu falei? Você quer ouvir? Fala, pastor. Falei para eles assim: vem comigo, porque já vem, se prepara para cantar, que eu não tenho mais o que pregar, irmãos. Então, em nome de Jesus, eu creio num Deus poderoso, que quando Ele pisa, irmãos, o inferno estremece, estremece, estremece. Diga assim: eu percebo o inferno estremecendo. Diga assim: eu me alegro por fazer parte de uma igreja que se alegra com a minha vitória. Ele está tocando onde você não espera. Ele vira para você e diz assim: você já reparou que quando Jesus pergunta, versículo 9, então perguntou-lhe: qual o teu nome? Aí respondeu ele: Legião. Legião é nome, irmãos. Legião é um composto de 6.000 demônios. Eu falei isso aqui na reunião dos trabalhadores, é a única coisa que eu vou aproveitar. Você acha que 6.000 demônios vieram de uma única vez? Claro que não. O que a Bíblia diz? Que quando Jesus chega, Ele vai adornar a casa, vai limpar, tal. E se ela permanecer vazia, depois de um tempo, vem outros 7. Que uma vez que seja expulso, aí agora são 8. Cada um deles vai trazer outros 7. Repita comigo: legião
Com mais fé, diga legião. Aconteceu durante um longo tempo, com toda certeza. Por quê? Porque fazer parte de um lugar que coloca a mão na tua cabeça e diz sai, é fácil. Difícil? Difícil? Pega a cadeira aqui para mim. Difícil? Pega uma e depois pega a outra, por favor. Isso, obrigado, Alex. Pega a outra. Difícil? Para nós é virar e dizer o seguinte: senta aqui, ó. Me conta por que você está com esse problema. Me conta o que está acontecendo na tua vida. Mais amor e menos acusação, irmãos. Mais amor e menos condenação. Se tem alguém que condena é crente. Se tem alguém que julga é crente. Só que a palavra diz que da mesma forma que tu julgado vai ser julgado. Se tem alguém que deveria te amar era os crentes. Senta aqui e me conta, o que está vendo? Por que você está vivendo isso? Por que esse demônio insiste na tua vida? Por que esse mal te assombra, Tito? Por quê? Só que você, olha para mim, você no teu interior diz assim: mas isso é função de pastor. Quem te disse? Quem te falou que essa função é só pastoral? Essa função é minha, é tua. Você que está sentado do lado de alguém que de repente chegou com o semblante abatido hoje, ela não quer que você pergunte para ela o que houve. Ela quer que você diga a ela: vamos orar juntos. Porque quando você vira para alguém, você diz assim: vamos orar juntos, você está dizendo para ela assim: ó, se Jesus pisar na tua terra, se Jesus pisar na tua terra, um milagre vai acontecer. Não é saber dos pormenores, minha sobrinha. Não é saber dos detalhes da vida de ninguém, porque de repente você vai ouvir coisas que ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Não é ouvir as lamúrias. Não é ouvir: eu estava lá, o pastor fez isso comigo, aí agora eu estou assim, porque eu não volto mais no culto. E não é nada disso. É virar para alguém e falar para ele ou para ela: senta aqui comigo, vamos orar, me dá a mão aqui. Tem alguém do teu lado que tu tem intimidade? Vira, pega na mão dessa pessoa se tu tem intimidade. Diz: vamos orar. Diz: me dá a mão aqui, vem comigo. Diga assim: aqui não é a igreja perfeita, aqui tem erros. Aqui é erros no sentido de que é gerido por homens. Aqui tem problemas. Aqui tem fofoca. Aqui tem um monte. Mas aqui tem Jesus. Eu piso. Mas saiba de uma coisa: eu vou resolver problemas ocultos, hein? Vão ter perdas, mas no final tem uma decápole. Tem 10 cidades. E tem outra coisa aqui que eu falei para os trabalhadores, quero falar para você. Esse homem, quando Jesus está indo embora, porque é interessante demais, o pedido dos demônios, Jesus diz sim. O pedido dos homens da cidade, Jesus diz sim. E quando o liberto vai pedir a ele algo, ele diz não. Olha que coisa. Os demônios viram e dizem assim: Senhor, nos permita permanecer nessa cidade. Nos envie para aquela manada de porcos, nos dá uma ordem. Jesus: é isso que vocês querem? Aí os homens da cidade vão botar Jesus para fora e vão convidá-lo a se retirar. Vocês querem que eu vá embora? Eu vou. Aí o ex-endemoniado, agora liberto, vira para Jesus e diz assim: Senhor,
me permita ir com vocês. E o texto diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é achar que pregar a palavra é suficiente quando você não vive ela. Pode ser que tu pregue a palavra e não transforme a vida de ninguém. Afinal de contas, Jesus estava com esse homem? Claro que não. Jesus entrou na embarcação e foi embora. E esse homem, agora esse homem está sozinho, mas cheio de Cristo dentro dele, cheio da presença. Você está cheio, você está entendendo? Diga amém. Então pode ser que Cristo não esteja comigo de forma presencial, mas habite em mim através do Espírito, e aquilo que eu vá propagar surta um efeito muito maior do que aquele que talvez esteja ministrando a palavra, esteja pregando. Sabe o que ele está virando para você e está dizendo? Seja uma carta viva de Cristo, em nome, para onde você for, as pessoas precisam ver Jesus na tua vida. Para onde você for, Deus vai fazer milagres em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Eu piso, mas eu vou resolver problemas ocultos, problemas que pode deixar aqui, Alex, pode deixar, problemas que você achou que não tinha mais jeito. O que é isso, pastor? Ele está dizendo para você: você sabe quem eu sou? É a canção. Você sabe quem eu sou? Em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, ó: eu sou aquele que trata problemas como quem conversa com um amigo. Você está entendendo? Só que ele vira para você, vira para mim e diz assim: mas eu vou resolver os problemas mais profundos da tua alma. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou resolver os problemas mais profundos da tua alma, em nome de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Em nome de Jesus. Eu estou esperando ele cantar. Você entende? Não ri não, mas Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. sim, eu creio em ti. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. De repente aí no teu lugar, você vira e diz assim: eu me sinto como esse gadareno, pastor. Ninguém mais se importava comigo. Eu tenho me sentido rejeitado, rejeitada. Mas eu creio que Jesus pisou na minha terra hoje. Se esse for o teu caso, você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração. Os nossos trabalhadores vão andar nos corredores. E se você colocar as duas mãos à altura do teu coração, alguém vai orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.
irmãos? Amém, queridos? Lembra que eu te falei? Às vezes o inimigo quer fazer barulho, mas por quê? Porque Jesus pisou na tua terra. E aí quando ele pisa na nossa terra, irmãos, pode fazer o barulho que for, que ele vai ter que ir embora. Por quê? Porque hoje Deus te trouxe aqui e Ele resolveu os problemas mais ocultos da tua vida. Ele está resolvendo os problemas ocultos. Diga a partir de hoje. Diga a partir de hoje. Diga assim: eu saio desse lugar completamente livre de todas as mazelas do inferno, em nome de Jesus. Deus, leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Acampa os teus anjos